promessa a Caleb. Todos conhecem a história dos 12 espias que foram enviados a Canaã. Números, capítulo de número 13, você conhece a história. A Bíblia diz que 12 espias foram espionar a terra, para ver se a terra era realmente uma terra boa, se manava leite ou mel. Os moradores que estavam ali, se eram fortes ou fracos. E 40 dias depois eles retornam de espionar a terra. E cada um foram divididos em um relatório. 2 relatórios diferentes foram trazidos até Moisés, naquela época, líder do povo. E a Bíblia diz que 10 espias, eles obtiveram uma visão pessimista da terra, dizendo a terra realmente era boa, manava ou mana leite e mel. Porém, os moradores daquela terra eram gigantes, filhos de Anak. Eram diante deles como gafanhotos, e víamos eles como gafanhotos. Não podemos entrar na terra. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles difamaram a terra, que eles duvidaram do poder de Deus, que eles duvidaram da promessa de Deus. O pior erro de alguém na vida é duvidar daquilo que Deus já falou para fazer. O pior erro de um cristão, de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher, é duvidar daquilo que está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que havia um segundo relatório, e esse segundo relatório foi trazido por Josué e Caleb. E esse relatório era um relatório otimista. E o final desse relatório dizia: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a condição de conquistar a terra. Depois disso foi feito, através de Moisés, uma promessa a Caleb, que ele iria conquistar a terra de Hebron em herança. 40 anos se passaram. Moisés tinha partido para o Senhor, tinha morrido. E depois de a terra ter sido conquistada, Josué estava dividindo para cada tribo uma parte da terra. Foi aí que entrou Caleb na história, reivindicando. Ele reivindicou uma promessa que foi feita a ele 45 anos atrás. E essa reivindicação teve resposta. A Bíblia diz que Josué entregou a Caleb a cidade de Hebron, a terra de Hebron, em herança a Caleb. Deu para entender? Você já ouviu dizer que quem não corre atrás dos seus objetivos não os alcança? Se você precisa de uma medicação, de um remédio, o que você tem que fazer? Você tem que ir até a
farmácia. Hoje em dia, eles mandam até te entregar na sua casa. Mas a farmácia pública não. A farmácia pública você tem que ir. É ou não é? O remédio não vem até você. Se você precisa de fazer um exame, o que você tem que fazer? Eles não vão trazer até você para você fazer esse exame. Não, você vai ter que ir até a uma clínica para fazer o exame. É ou não é? Você sabia que Deus tem uma promessa para o seu povo? Deus sabe que tem uma promessa para o povo, para os seus servos, para os seus filhos. Mas os filhos não buscam, não reivindicam, através da maneira de se comportar, de viver, até mesmo da maneira como acredita, como é que ele vai receber o que Deus prometeu. Olha para você entender, Caleb só tomou posse da promessa que foi feita a ele quando ele foi buscá-lo, quando ele foi reivindicar. E existe biblicamente alguns princípios para se receber a promessa que foi feita de Deus para alguém. Existem alguns princípios. E para receber a promessa é importante que se tenha no coração e na vida prática estes princípios. Qual é o princípio? O primeiro princípio, eu vou falar de alguns princípios básicos, mas são tantos para receber a promessa de Deus. A promessa foi feita a Deus. Esses são os princípios. Primeiro princípio, que Deus não abre mão, é você crer. Aleluia. Se você não crê, esqueça a promessa. Porque quem crê corre atrás do que acredita. Porque quem crê reivindica. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Só aí você já ouviu duas vezes a palavra crede. Porque não adianta, irmão, você ter a promessa, você acreditar que foi feita a promessa, você não acreditar que vai receber a promessa, não adianta. Por quê? Porque crer é acreditar, é ter expectativa, é ter um otimismo claro, evidente no âmago do coração. É você ter certeza, como diz Hebreus capítulo de número 11, que a fé é o firme fundamento dos que esperam. É a convicção, a certeza das coisas que não se vê. Creio. Josué precisou crer. A demonstração de que ele creu foi a reivindicação de uma promessa que foi feita a ele 45 anos atrás. Existe outro princípio
que Deus não abre mão para receber a promessa que Ele fez, Ele mesmo fez. Obediência. Fala comigo, obediência. Fala mais uma vez, obediência. Agora, presta atenção numa coisa, gente. Obedecer é fácil? É interessante que a nossa obediência muitas vezes ela é provada. Por quê? Porque a gente vai sendo obediente a Deus nas coisas fáceis. A gente vai sendo obediente a Deus naquilo que a gente concorda com Deus. Você sabia disso? Você concorda com Deus, que Deus exige de você oração? Você concorda. Deus exige de você jejum? Você concorda. Mas quando Ele exige de você uma oferta, hein? Aí você discorda. Aí eu discordo, aí a gente discorda. Você está entendendo? Por quê? Porque obedecer enquanto a gente concorda é fácil. Agora, a obediência, muitas vezes, ela precisa contrariar a nossa vontade. Porque obedecer a Deus enquanto eu concordo é fácil. Mas eu quero ver obedecer a Deus quando o que Deus me pede contraria a minha vontade. Você quer ver? Abraão. Deus fez dois testes com Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção. Deus falou. Agora, presta atenção, olha para cá. Levante sua cabeça. Será que Abraão queria sair da sua terra? Ele estava confortável, rico, no meio dos seus familiares. Mas, mesmo contra a sua vontade, o que ele fez? Ele saiu. Isso é obediência sendo colocada à prova. Tem outra lição que Abraão deixou. Gênesis capítulo 22. O camarada recebe uma promessa de ser pai aos 75 anos e vai ser pai aos 100. Ou seja, ele teve que esperar 25 anos para receber a promessa. Depois que ele recebe a promessa, acredito eu que o garoto já estava na fase da adolescência. Deus decide colocar em prova o amor de Abraão por Deus. E o que Deus faz? Pega o teu filho, o teu único filho, vai no Monte Moriá e oferece-o a mim em sacrifício. Irmão, presta atenção. Deus aqui está colocando em prova a obediência de Abraão. Ou você acha que Abraão estava concordando com Deus acerca do sacrifício do seu filho? Por quê? Porque a obediência a Deus muitas vezes contraria a minha e a sua vontade. E a Bíblia diz que Abraão, lá no Monte Moriá com seu filho, o altar já estava tudo organizado, o fogo, a lenha, o cutelo na mão. E quando ele foi sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que ele ouve uma voz dizendo: Abraão, não faça nada com
eu se não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmão, não pense você que a minha ou a sua obediência em algum momento da vida não será testada. Deus tem esses momentos de testar a minha e a sua obediência. Deus quer saber até onde vai o seu amor para Ele, para a palavra dele. E a obediência total e não parcial pode levar você a conquistar a promessa que foi feita por Deus